Posso já, não é? Ora, muito boa tarde. Sr. Presidente, muito obrigado. Como o nosso Presidente, além de ser muito meu amigo, é um gozador. E é muito raro em Portugal as pessoas terem uma pessoa que é bondosa, muito inteligente, genial e é gozador. E o nosso Presidente é um gozador. Mas é verdade que eu tenho imenso gosto de estar aqui. É verdade que eu tive essa chatice e às vezes estou aflito. No outro dia não consegui dizer estetoscópio. Foi uma vergonha. Estava a fazer um programa radiofónico e quis dizer estetoscópio. Epá, não saía. E foi horrível. Depois eu disse, desculpem lá, mas eu tive um AVC. Portanto, vocês têm que perceber que todos nós temos problemas durante a vida. E às vezes temos sorte, atenção, é muito importante a sorte, e depois é treinar e ver se a gente se safa. E eu espero não dar... Hoje não vou dizer estetoscópio, mas pode dizer outra coisa que não consiga. E então, vamos ver. Eu quero agradecer a doutora Isabel Alçada, tem sido extraordinária nisto, é verdade. Este ambiente que nós criámos aqui sempre foi excepcional. Eu fiquei muito agradecido pela sensação que tive de que pertencemos à mesma comunidade. E nós, portugueses, a única solução que nós temos é de conseguir que as vossas gerações venham ser muito melhor do que nós. Porque se vocês forem pior que nós, estão desgraçados. Quer dizer, e, portanto, aqui a decisão é esta. Então, eu propus esta discussão, vocês podem me interromper, mas eu quis discutir com vocês, estava-vos a dizer, logo este problema. Onde é que a gente vai meter ciência? E vamos meter ciência em muitos sítios. Nós vamos meter ciência aqui, mas porquê? Porque nós... Qual é o problema? Porque é que a gente escolheu isto? Quando eu discuti com a doutora Isabel Alçada, já há 2 anos, nós temos sempre esta ideia de como é que a ciência e a humanidade pode ajudar a criar sustentabilidade. Portanto, a questão é, como é que chegamos a isto? Vocês acham que a resposta qual é? A resposta é esta. A resposta da sustentabilidade é a humanidade. Não há outra solução. E qual é a pergunta seguinte? Se vocês quisessem resolver a sustentabilidade a sério, sabem como é que a gente fazia? Acabávamos com a humanidade. A única forma segura que nós temos de conseguir a sustentabilidade era se acabássemos com a espécie humana. Agora, vocês já estão todos de acordo que não é desejável. Estão de acordo? Vocês são novos, quer dizer, eu já sou velhinho, vocês são novos, quer dizer. Mas percebem, aqui para nós, a única maneira para garantir a sustentabilidade é, de facto, ter muito cuidado com a humanidade, porque não há ninguém pior do que a humanidade para rebentar com a sustentabilidade. Agora vejam a seguinte, acham graça a isto ou não? Até chegar à humanidade. Ora, vocês vejam, temos aqui a humanidade. E nós tínhamos aqui a natureza. Reparem que entre as duas nós tínhamos natureza, humanidade e depois tínhamos a cultura para diante. Aqui temos que perceber a biologia. Antes da natureza temos que perceber a vida. E antes ainda nós temos que perceber de onde viemos. E aqui para nós ninguém sabe. Não sei se têm consciência. Se eu tiver que escrever aqui quais são as fronteiras e os desafios até chegar à humanidade, aquilo que é mais difícil é perceber a origem da vida. Não sabemos. E, portanto, há algumas explicações. Nós, se tivermos um bocadinho de vida, a partir de um bocadinho de uma planta ou uma folha, nós já conseguimos fazer seres a partir de ter um bocadinho de planta. Mas se não tivermos nada, só tivermos um tubo de ensaio, ninguém até hoje conseguiu fazer vida. E, portanto, isto põe já aqui um problema que vamos depois discutir depois em relação ao homem, que é até que ponto há ou não há uma explicação sobrenatural. Porque nós não sabemos explicar de onde vem. E agora reparem, nós temos em tudo, temos fronteiras e desafios. Vocês reparem, em tudo isto há fronteiras e desafios. Entre aquilo que a gente não sabe, entre a vida e a natureza, aquilo que eu chamei a biologia antropocêntrica, porque a gente gosta de explicar os seres humanos
e depois a humanidade. Até agora faz sentido, estão de acordo? Agora, reparem, para mim, quais são as maiores para nós hoje? Reparem, eu já vos disse que em termos de compreensão, a grande questão é a origem da vida. É de longe, mas não sei nada disso e pouca gente sabe, se é que alguém sabe explicar bem. Para nós aqui que estamos a discutir com vocês, que se chama natureza, humanidade e cultura, o grande problema é a natureza para a biologia e da biologia para a humanidade. E agora vocês reparem, quando a gente põe isto assim, estas duas fronteiras, o que é que nos interessa? Interessa-nos os seres vivos, percebem? O que estamos a discutir são os seres unicelulares, as bactérias, as plantas, animais não primatas, os primatas e os humanos. É isto que a gente vai aqui discutir. Natureza, humanidade e cultura. Isto são seres vivos. E é claro que aqui para nós, vocês sabem que a gente acha sempre mais graça ao homem do que ao arroz. Ao brócolis. Eu sei que há gente que adora brócolis. Tudo bem, mas não tem a mesma graça que um ser humano. E, portanto, quando eu trago aqui uma senhora vietnamita, esta vietnamita, ela tem 20% de homologia genética com aquele arroz. O arroz é muito diferente do ser humano, mas teve a mesma origem há muitos anos. Nós sabemos isso. E sabemos que 15 a 20% das plantas têm homologia genética com as plantas. E é muito engraçado porque eu pus uma senhora velhinha vietnamita com arroz. E eu escrevi que eles, atenção, que o arroz também, são seres vivos multicelulares que partilham genes com tudo quanto é ou foi. Por exemplo, com as trilobites. As trilobites, se a gente pudesse estudar os genes das trilobites, também via que havia alguns, não se esqueçam que a trilobite tem cabeça, tem tronco, tem costelas, tem rabo, não se chama rabo. O resto, não sei se está aqui brasileiros, quando a gente com brasileiros não se pode dizer rabo, é muito engraçado. É uma palavra feia em brasileiro. Nós dizemos rabo, mas não se diz no Brasil, não diz rabo, não fala. Rabo não fala. Muito engraçado. Aquela ideia que nós temos do círculo concêntrico, pescada de rabo na boca, brasileiro diz, que coisa horrível. Mas nós podemos dizer. E agora não se esqueçam, na trilobite há rabo, que é muito parecido com a cauda. Eu não quero dizer, para vocês terem ideia, quando as fronteiras somos seres que são multicelulares e que partilham connosco. O que significa uma grande semelhança. Portanto, isto é um resumo, para já, somos seres vivos, multicelulares, que partilham com tudo quanto é ou foi à face da Terra. Ora bem, e a questão é a seguinte, porque agora a gente quer chegar à humanidade. Quando é que isto aconteceu? E agora vocês reparem que é uma coisa muito engraçada. É muito engraçado. Para vocês terem uma ideia, nós sabemos que a Terra, com seres vivos, tem muitos milhares de milhões de anos. Estão a ver o que eu estou a dizer? A Terra, com seres humanos, é recente, mas há muitos milhares de milhões de anos. E quando nós vamos estudar o que se passa quando a gente separou dos primatas não humanos, isto tem cerca de 6 milhões. Estão a ver o que eu estou a dizer? A Terra, com seres vivos, já havia há muitos milhares de milhões de anos. E a gente separou-se dos primatas não humanos para aí há 3 milhões. E este tronco vem de há 6 milhões. O que eu queria que vocês começassem a pensar é que isto é muito recente. Percebem? Nós estamos a falar de uma coisa que demorou milhares de milhões de anos. Há 6 milhões de anos nós éramos comuns com os outros primatas não humanos e agora há 3 milhões separámos-nos.
Não acho, atenção, eu adoro quando vocês estão espantados. Não estão espantados, que é recente. Como é que a gente ficou? Somos melhores que as encomendas. Agora reparem, durante anos, vocês são muito velhinhos. Eu quando aprendi, nós dizíamos que é assim, quando o homem se separou dos primatas não humanos, a gente diz os macacos, mas é um disparate dizer os macacos. Os primatas, quando a gente se separou, nós tínhamos uma teoria, era que nós tínhamos primeiro desenvolvido o cérebro e depois é que nos pusemos de pé. Percebem? Foi assim que a gente pensou que ficou. O nosso cérebro tem 1,5 kg e os primatas não humanos têm meio quilo. E durante anos eu andei a ensinar assim aos alunos. Nós começamos a ter desenvolvimento do cérebro, e o cérebro ficámos muito espertos, conseguimos pôr-nos de pé. E foi sempre esta teoria. Foi uma chatice porque há 2,5 milhões de anos, na África do Sul, por exemplo, agora há outros sítios onde aconteceu, mas sempre na África, aconteceu que há 2,5 milhões de anos já começaram a aparecer hominídeos, portanto, seres parecidos connosco, que já andam de pé, mas só tinham meio quilo. Percebem? É a primeira vez que a gente descobriu que havia hominídeos, portanto, tipos de homem, não eram homem atual, mas eram hominídeos, que já se puseram de pé e tinham cabecinhas pequeninas. Percebem? Ao contrário do que eu pensava há 30 anos, em que a gente dizia, não, o ser humano desenvolveu o cérebro e o cérebro é que nos põemos de pé e tal. Não, estes éramos nós. O que significa, que eu queria muito que vocês começassem a pensar, é que se isto foi assim, se a gente agora encontrou muitos destes fósseis, significa que há 3 milhões de anos apareceram, como nos outros mamíferos, apareceram muitos hominídeos. E depois é que vai haver uma espécie de seleção, como o Darwin, que vai fazer com que a gente acabe por aparecer nós. Mas houve muitos. Está a fazer sentido? Não houve só um tipo linear, não. Houve muitos homídeos, ele tinha 1,5 kg, 1,5 m, tinha meio quilo, 500 centímetros cúbicos, o corpo parece ter-se desenvolvido antes do cérebro. E, portanto, reparem, nós sabemos que quer o Homo erectus, quer o Homo sapiens, vieram da África Oriental, sempre, não se esqueçam, nós fomos todos negros e depois fomos mais clarinhos à medida que começámos a vir para primeiro para o Middle East, para o Oriente Médio, e depois fomos para o Norte, e fomos para a Ásia, e fomos para todos os países. Nós fomos ficando mais clarinhos por causa de para podermos absorver o sol, fazer que haja vitamina D, nós só com isso é que nós conseguimos, porque continuava muito escuro, não tinha a capacidade, se fosse à medida que vai subindo, por exemplo, para a Lapónia, se vocês forem, eu trabalhei muito na Noruega e trabalhava com tipos da Lapónia e eles eram transparentes. Porquê? Porque se eles não forem transparentes e não absorverem o sol, eles não fazem vitamina D e morrem. Percebem? A seleção natural não é natural, foi selecionada pelo sol, porque o sol é condição para que as pessoas possam ir ficando cada vez mais transparente de pele e depois, assim, faz vitamina D e sobrevive. Se ele continuar a ser negro, ele não absorve os raios e não faz a transformação da vitamina D e morre. Está a fazer sentido? Já agora outra coisa que é interessante é que depois nós, nos países nórdicos, somos todos loirinhos e, portanto, ficam mais apetitosos e têm mais filhos. Enquanto que, por exemplo, na população negra, são mais apetitosos e têm mais filhos. Portanto, a reprodução depois ajuda a potenciar os que são do norte e os que são do sul. Mas têm que perceber que nós viemos todos da África, éramos negros e fomos ficando progressivamente clarinhos e transparentes. Agora reparem, eles, portanto, vêm daqui, todos, sempre, quer
quer o Erectus, quer o Sapiens sapiens, e vêm para aqui, reparem, e vão pelo Mediterrâneo e pelo norte da África, e vão para a Ásia, e depois vão para a América, e isto passa-se ao longo de muitos anos. Mas agora, foi há muitos anos, estávamos a falar há bocado, falámos em milhares de milhões. Depois eu disse-vos que os primatas não humanos tinham 6 milhões. Que estes pequeninos hominídeos, os tais pequeninos do 1,5 m, o Lanedi, têm 2,5 milhões. Isto agora, este último nós, tem 30 mil anos ou 40 mil anos. Não sei se estou a estava-vos a contar uma coisa que é muito importante, tem a ver depois com esta coisa que a gente vai falar do que se passa na natureza, humanidade e cultura. É que isto se passa nos últimos 30 mil anos. Não sei se estão a ver. Coisas que demorou milhares de milhões. E a gente, de repente, passa a ter isto. A partir do... Reparem, isto é o crescente fértil no Neolítico, Mesopotâmia. Isto tem para aí 10 mil anos. E é quando nós, que éramos caçadores, nós ficámos agricultores. Nós éramos caçadores, recoletores, pequeninos grupos, e a gente começou a ser agricultor. O que é que a gente conseguiu com isto? Não se esqueçam. O que a gente fez? Desenvolvemos a agricultura, domesticámos os animais, todos os animais. O único animal que nós domesticámos antes do Neolítico foi o cão, porque a gente precisou do cão para ser caçador. E, portanto, quando nós chegamos à Mesopotâmia, nós já trazíamos o cão. Portanto, o cão não domesticámos para comer, mas todos os outros nós domesticámos para comer, percebem? As galinhas, tudo o que vocês pensam, porque a gente percebeu que a proteína dava-nos muito esperteza, percebem? E, portanto, nós tivemos os grãos, o trigo, o milho, o arroz, a batata. Depois, agora, desculpem, não tenho tempo. Depois a gente se calhar na conversa pode... Não se esqueçam que é diferente na América e na Europa e na Ásia. Há sítios onde se faz batata, há sítios onde se faz arroz, há sítios onde há o trigo, mas é fundamental porque nós assentámos e passámos a estar sentados num sítio. Não sei se estão a ver. Nós que andávamos em pequenos grupos, começámos a ser em maior número, porque vivemos ali. Domesticámos os animais e não se esqueçam, passámos a ter uma chatice muito grande. Éramos poucos e sempre a mexer, começámos a ser muitos, a viver no mesmo sítio, começámos a ter conflitos. E é aí que a gente aparece com as religiões, com deuses moralizadores. Se vocês não tivessem criado deuses, matávamos todos uns aos outros. Porque, de repente, nós que éramos poucos e andávamos sempre a passear de um sítio para o outro, a caçar, nós sentámos, passámos a ter agricultura, engordámos, passámos a domesticar os animais, ficámos espertos, não se esqueçam que a proteína ajuda, mas atenção, aumentou muito o conflito. E é verdade que haver deuses que metem as pessoas na ordem ajudou. Não se esqueçam que isto começa a ser, eu queria que vocês, não sei se estão a ver, eu estou a passar de vocês da natureza para a humanidade. Mas agora, quando eu começo a dizer que o tipo é agricultor, a palavra agricultor já é cultura. Não sei se estão a ver. É uma organização social. Não era só um tipo que andava por lá. Não. Ele passou a viver num sítio, teve que desenvolver-se localmente. E não se esqueçam também, isto é muito engraçado, se vocês, desculpem, não sei se vocês estão a ver, vocês conseguem ver ali atrás, vê-se bem, na escala não se vê muito bem, mas nós temos a revolução cognitiva, a tal, é a revolução agrícola, grãos, batata e arroz, e a revolução agropecuária. E foi graças a isto que nós ficámos com esta cabeçola, nós ficámos com uma cabeçola enorme. Vocês não se esqueçam que a gente passou de meio quilo para 1,5 kg. Reparem,
Atenção que, se a gente comparar os genes com os primatas não humanos, são muito poucos os diferentes, são quase só genes relacionados com o desenvolvimento cerebral. Percebem? Sabem que é uma chatice para as senhoras ter crianças assim, com essas cabeçolas. Não escondo. A grande chatice aqui era as senhoras terem as crianças. Já agora, um parênteses. Estamos bem, estamos. É um parênteses. O neandertal, que antes de nós houve os neandertais, que aparecem na Ásia e na Europa. E eles eram maiores do que nós. E tinham 1,6 kg. E eram muito fortes. E eram muito resistentes. E nós demos cabo deles. E só temos 1,5 kg. Pergunta à inteligência, como é que vocês... Eles eram mais fortes que nós, eram espertos, desenhavam como nós, eram abstratos, fartaram-se fazer coisas nas grutas. Portanto, são como nós, parecem nós. Como é que será que a gente deu cabo deles? Que somos mais pequeninos e que temos uma cabecinha mais pequena. A pergunta, como é que vocês acham que a gente arrebentou com os neandertais? É verdade, o último sítio onde a gente acabou foi na Península Ibérica. Nós ainda hoje temos alguns gajos que parecem neandertais, diga-se passagem, mas isto é uma graça. Não. Ora, pensem. Porque como será que vocês acham que a gente conseguiu desenvolver? Porque estamos a discutir aqui, se reparem, estamos a transmitir-vos a ideia que já deixámos a natureza, estamos na humanidade e agora passamos a ter cultura. Porque é que a cultura do Homo sapiens, que somos nós, como é que a nossa cultura deu cabo dos neandertais? A primeira coisa é que tinham 1,5 kg. Isso é bom ou mau? É muito bom, porque as senhoras morrem menos no parto. Percebem? Portanto, logo a coisa boa foi que não morriam, porque tinham cabecinha mais pequena. E como é que eles aprendem? Se vocês compararem o neandertal connosco, o neandertal, quando nasce, parece já uma criança grande. Isso não tem graça nenhuma. Enquanto que nós, quando nascemos, os nossos filhos e netos parecem todos bebés, prematuros. E somos. Nós, o truque, foi começarmos a nascer prematuros, com duas vantagens. A gente nasce cabecinha pequenina, 1,5 kg, as crianças podem nascer e as mães não morrem, e depois o que têm é que ser ajudadas durante 2 anos, 3 anos, como prematuros, a aprender com a família, com a mãe, com a avó, com a tia, com a ama. Então, o desenvolvimento, é isso que nós ficamos muito mais espertos que os neandertais. Foi a aprendizagem sociocultural, foi a cultura. Está a fazer sentido? Depois a gente percebe o que eu quero dizer. Nós ganhamos vantagem porque nós desenvolvemos, depois de nascimento, nascemos prematuros e durante 2 anos e meio continuamos a desenvolver os nossos neurónios e a aprender estratégias. Está a fazer sentido? Percebem o que eu quero dizer? Vocês podem nascer e ser mais espertos porque nascem prematuros desde que tenham apoio quando nascem. Se não o apoiarem, ele morre. Porque um prematuro não consegue sobreviver. Não estão a achar graça, pá? Eu acho tão espanto, porque senão a gente devia ter, estava tudo cheio de neandertais. Não estamos. E agora reparem, para mim qual é o grande... Nós vamos voltar a discutir isto, para mim. Como é que a gente, em 10.000 anos, ficamos como ficamos? E como é que daqui a pouco tempo vai ser... Vocês são bestiais, vocês têm telemóveis e tudo quanto é inteligência artificial, tudo. Como é que a gente, nos últimos, a partir dos 10.000 anos, mas sobretudo nos últimos 2.000 anos, nós aceleramos muito. E nós sabemos que isto tem a ver, não tem a ver com os genes. Não sei se percebe o que eu quero dizer. Os genes que nós temos hoje são os mesmos que tínhamos há 10.000 anos. Percebem? Que é a diferença se a gente for há 1 milhão de anos, ou 2 milhões. Nestes últimos anos, nos últimos 10.000 anos, não mudámos nada em termos genéticos. Então, o que é que mudou? O que mudou foi a cultura. Está a fazer sentido, não é? A aceleração é extraordinária. Vamos já vir a seguir, porque eu quero levantar aqui um ponto. Portanto, o que eu estou a dizer, nós temos um homem biológico,
Mas depois somos muito mais, o que nos tem graça, não é sermos biológicos, pelo amor de Deus, que graça é que tem os genes, pá, não tem os genes sossegados. O que tem graça é o homem sociocultural e agora cada vez mais económico e cada vez mais cibernético. A internet, a inteligência artificial, a robotização, mas tudo isso já não tem nada a ver de biológico nem de natureza, percebem? Natureza, deixem a natureza sossegadinha. Atenção que eu estou a ser provocador. Vocês podem discutir, às vezes não tenho a certeza. Eu quase nunca tenho a certeza, diga-se de passagem, que é uma coisa chata. E agora reparem, isto é bom, é muito bom, porque nós somos espertíssimos. A chatice é que à medida que nós somos mais espertos, nós temos a ter um problema da sustentabilidade. Se nós fôssemos só o biológico, epá, estávamos aqui felizes, não íamos dar cabo de tudo. Agora, como nós somos espertos, é um problema. E não se esqueçam, o nosso grande problema hoje é que a gente não quer morrer e não morre. E estamos a esticar a longevidade. E, portanto, vocês já sabem, nós estamos hoje a sobreviver com facilidade 100 anos e vamos sobreviver a 110 e 120. E isto é, reparem, é cultura, mas também já agora é civilização. Porque nós, entretanto, descobrimos os antibióticos. Vocês não têm coisa melhor do que a civilização da descoberta dos antibióticos. Epá, estamos a esticar. E onde é que vamos caber? Percebem? O problema, nós não vamos morrer, é difícil. Acabamos todos por morrer. Isso não vos quero dar nenhuma novidade aí, porque... Mas percebem? À medida que nós nos tornamos muito espertos, muito socioculturais, nós esticamos a longevidade e estamos cada vez a ter mais problemas aqui. Portanto, isto é o que eu estava a dizer, o aspecto positivo. Isto é o que é positivo. Somos nós, bons, espantosos. E vocês, epá, a vossa geração, sabem que eu não tenho telemóvel, eu sou um dos 14 tipos em Portugal sem telemóvel. Há 14, eu sou um dos 14. Mas vocês, pelo amor de Deus, estão sempre aqui nisso. Qual é o problema aqui para nós? É isto. Consumo, conflitos. Percebem? E atenção, já não tem nada a ver com os genes, deixem-se sossegado com os genes, não é natureza. Nós fomos selecionados porque nós éramos muito eficientes. Já discuti com vocês cá há 2 anos, por exemplo, nós estamos a ficar muito gordos porque nós, primeiro, somos sedentários, comemos coisas com muitas calorias, muitos doces, mas não se esqueçam também, é porque nós fomos selecionados, os tipos há milhares de anos, que eram capazes de aproveitar tudo, porque os outros morreram muito magrinhos. E nós que estamos hoje muito mais capazes de comer e comemos muito e bebemos, etc., nós estamos a ficar muito gordos. Aqui há uma base genética há muitos anos, porque foi selecionada as pessoas que resistem e que aproveitam tudo. Mas, pelo amor de Deus, não é por isso, é o resto. O resto é a cultura. E agora, portanto, a questão é esta. Para onde é que a gente vai? O nosso Presidente tem discutido sempre isto, tem tido sempre muito cuidado, até porque o Presidente sabe, Portugal, nós temos África, nós temos o Brasil, nós temos gente em todo o mundo. E a gente tem que perceber o seguinte, na Europa, nós estamos aqui na Europa, e nós somos 7% da população, e nós gastamos 50% de todo o dinheiro que há para despesa social é gasto na Europa. E somos só 7% e gastamos 50%. Portanto, a nossa situação é muito melhor que os outros países. Nós, Europa. Mas atenção, o mundo vai ser cada vez mais globalizado. E vocês têm que pensar quando me perguntam, e agora a cultura? E agora o que vem a seguir com a civilização? O meu problema não é tanto só a Europa, cheinha de luz, é o resto. Portanto, nós temos um problema, nós durante anos, reparem, que eu também ainda sou do tempo, eu também sou tão velhinho que ainda me lembro que a gente achava que o homem faz o mundo. É ao contrário. Vocês não se acreditem. Cada vez mais é o mundo que nos faz.
Porquê? De novo, não é genético. Não sei se estão a ver. Não é por causa das genes. Nós somos transformados a partir de fora com as pressões civilizacionais, a cultura, a ciência. Está a fazer sentido, percebem? Nós temos sempre a ideia que somos nós que estamos a transformar tudo. Não, nós estamos cada vez mais em rede e cada vez mais o homem a dar, no fundo, a mandar no mundo. O que é que se passa? Passa-se que nós fundimos o tal biológico com o homo, nós já somos uma mistura, somos uma quimera. E agora queria que vocês pensassem, isto agora é que é a vossa parte, seguinte, sim senhor, aqui vimos para trás a humanidade, a biologia, a natureza, a vida, e aqui havia aquela pergunta de interrogação, porque eu não sei o que é que dá a vida e é uma coisa extraordinária pensar nisso, e, por exemplo, quem é crente percebe que aqui há uma coisa interessantíssima. Atenção. Agora, isto são provas vivas das fronteiras, aqui. Agora, onde é que a gente vai meter aqui? E agora qual é a minha proposta? A minha proposta é meter que a passagem da humanidade para a cultura passou por uma componente que é a ciência. E a seguir à cultura tivemos a civilização. E é onde vocês estão hoje em dia. Vocês estão na ciência, na cultura e na civilização. Isto são os tais fronteiras antes, já não vos interessam, a nós que nos interessa perceber. Eu, por exemplo, que trabalho em cancro, interessa muito perceber como é que há coisas que eu aprendo sobre cancro na natureza, mas vocês que são pessoas para o futuro, vocês estão sobretudo interessados na ciência, na cultura e na civilização. E agora? Digam lá, o que é que vocês poriam aqui a seguir? Como uma pergunta à inteligência. Muito bem, vocês, humanidade, nós, ciência, sim senhor. A cultura do século XXI é uma cultura também científica. Temos a civilização. Já agora um parênteses. Vocês apanharam todos aquela discussão das coisas dos touros. Lembram-se quando a história da tauromaquia. A tauromaquia, por exemplo, é considerada um traço cultural. A civilização é considerada algo que não é aceitável. Percebem? Há exemplos onde há coisas que o desenvolvimento cultural faz sentido em termos culturais, a civilização pode não ter. Já discuti com vocês, por exemplo, os tratamentos. Há muitos tratamentos que são culturalmente aceitáveis, mas do ponto de vista da civilização não são. Portanto, isto nem tudo funciona bem. O que é que vocês punham agora aqui a seguir? Sabem qual é a seguir? Sustentabilidade ou morte. Não é individual, é espécie. Percebem? Nós estamos a esticar tanto isto, a seguir, ou somos sustentáveis, ou morremos. Não estão aflitos com isto, vocês? Vocês, para 50 anos, já é uma chatice. Não, daqui a 50 anos, eu se calhar já morri. Mas percebem? Vocês têm que perceber que nós fomos estupendos. Saímos melhor que somos extraordinários. Depois a ciência e o desenvolvimento, reparem, e depois a tecnologia e a cultura. E a cultura incorporou e desenvolvemos a civilização extraordinária. Olhem os asiáticos, uma coisa extraordinária, a civilização asiática, para eles é extraordinária. Chatice, a sustentabilidade ou morte. Está a fazer sentido? Está? Bem, muito bem. E então vamos discutir isto. O que nós estamos agora a dizer, isto era o que estava até há 2000 anos. Nos últimos 2000 anos, nós passámos para aquilo que chamamos o antropoceno. E o que a gente sabe hoje é que passámos a ter betão, plásticos, automóveis, agora vocês têm telemóveis, e nós passámos a chamar isto o antropoceno, que é onde nós estamos. Nós estamos naquilo que é o mundo do homem, que só está a dar chatices. E vamos já discutir porquê. Porque raio é que nós, que tivemos tanta esperteza e desenvolvemos tanto, porque é que a gente, por exemplo, está a dar cabo de tudo quanto são as manifestações do que o sistema terrestre funciona e como ele se altera. Nós estamos a ter mudanças climáticas. Eu decidi não trazer, porque os meus pais são de Arouca. E aqui em Arouca ardeu tudo. Os fogos são uma manifestação deste antropoceno. Percebem?
Eu fiz o meu pós-doc na Noruega. Eu nunca vi um fogo nos países nórdicos. O ano passado, a Suécia, ardeu que não foi um disparate. Na Suécia. Portanto, a gente tem que perceber que nós estamos a dar cabo de muitas coisas porque aquela questão, a civilização é desenvolvida de tal maneira que passa a pôr um problema ou sustentabilidade ou morte. E vocês é o vosso desafio. Portanto, nós temos um problema da água e das espécies, da biodiversidade. Eu não vou discutir com vocês, porque sei que já discutiram e é muito importante. Reparem, nós estamos a ter acentuação de tipos muito ricos e tipos pobres. Felizmente, esta pobreza em muitos países, na África Negra e na Ásia, nós diminuímos imenso a pobreza lá. Mas depois desta fase, nós estamos de novo a criar uma assimetria e temos que ter cuidado. Depois, isto é Jacarta. Eu tenho trabalhado agora com gente que vem da Índia e com gente que vem da China. Vocês não fazem ideia a poluição e as doenças que nós temos da poluição com o tráfico, a quantidade de automóveis. E a vossa geração tem que se preparar para isto. Isto é tudo na Europa. Reparem, isto é tudo Europa. E agora reparem, as nossas cidades também para lá caminham. E claro que está-nos a faltar a água, a energia é cara e começamos a ter assimetrias. Não sei se vocês, pelo amor de Deus, pensem sempre que, à medida que nós temos sistemas muito bons e muito inteligentes, nós temos, por exemplo, podemos discutir depois com vocês. Eu acho que 5% de vocês vão ser génios, por exemplo, na inteligência artificial. Qual é que é o meu problema? Será que nós vamos ajudar os outros 95% que não são os génios da inteligência artificial? Ou esses 5% querem ser ainda mais ricos e vão separar-se mais dos outros 95%? Percebe o que eu quero dizer? Nós temos a certeza que uma percentagem de vocês na cibernética, da inteligência artificial, por exemplo, vocês vão ser geniais e vão passar. Será que a gente vai ter generosidade para puxar pelos outros 95%, para os aproximar dos 5%, ou vamos aumentar o gap entre os tipos cada vez melhores, afastando-os cada vez mais difíceis? Percebem? Faz sentido. Atenção, isto é que é a tal cultura e a civilização. Infelizmente, continuamos a ter, isso aqui é que é muito biológico, nós continuamos com a mania do consumo, e continuamos com a mania dos conflitos, sejam religiosos ou outros. Agora, outra coisa, não se esqueça, eu agora queria só falar com vocês sobre as comunicações. Reparem, nós temos alimentos. Atenção, eu vou depois, no fim, vou pôr 3 perguntas finais e uma entre o Sr. Presidente. Quero que vocês vejam aqui, não se esqueçam, que nós vivemos com alimentos, oxigênio e luz. E nós estamos aqui. E daqui saem os metabolitos. Isto tanto é para mim, para o Sr. Simões, para 1000 Simões ou para uma casa. É sempre a mesma coisa. Tem que entrar por um sítio e sair pelo outro. E há aqui comunicações. E agora vocês vejam, plásticos. Já agora, um parênteses. Isso é que me irrita. Portugal, nós somos engraçadíssimos. Estamos todos com esta mania, por exemplo, dos brócolos. Eu ando irritadíssimo. Coma brócolos. Pá, devem comer um bocadinho de brócolos. Se gostam de brócolos, comam. E a mesma coisa agora com os microplastos. Toda a gente diz, Sr. Doutor, os microplastos. E o meu problema em Portugal são os macroplastos. São macroplásticos. Está tudo cheio. Atenção, isto é da semana passada, no New York. Eles fazem por ano 300 milhões de toneladas de plástico. Isto é do New York da semana passada, 300 milhões de toneladas de macroplásticos. Isto é uma tragédia. E agora não se esqueçam também que estas coisas que nós estamos a pôr não é só mandar para o oceano, é que muitos destes plásticos, por exemplo, interferem imenso com as relações endócrinas. E nós estamos a ter em Portugal
e em toda a Europa, e nos Estados Unidos, e no Canadá, portanto, nos países mais desenvolvidos, nós, por exemplo, temos infertilidade masculina. E nós sabemos que está a aumentar imenso. Em parte, é por causa da quantidade enorme dos plásticos que nós bebemos todos os dias na nossa água. Isto é a Crestuma, e na barragem da Crestuma está tudo cheio de o que nós chamamos de disruptores endócrinos. São, portanto, no fundo, são moléculas que têm uma atividade endócrina que vem dos plásticos. Sabiam que os plásticos... Eu também tenho tempo só para vocês acham graça a isto. Se eu tiver a cultivar células de um cancro da mama num frasquinho de vidro, eles crescem de certa maneira. Se eu os puser num frasco de plástico, elas crescem muito mais. Só por mudar o vidro para um plástico. Percebem? Estas coisas têm efeitos biológicos sobre as pessoas e, portanto, não é um problema só da quantidade dos plásticos, são os efeitos endócrinos, que são muito graves. E depois trago-vos aqui outra, isto é em honra de Portugal. Isto é a poluição luminosa. Nós são parecido connosco, é a Itália do Norte, é Dubai, Chicago. Reparem, poluição luminosa na FARC é assustador. E depois temos poluição sonora. Isto são as tais comunicações. Nós, agora reparem, já não estamos a falar da biodiversidade, que vocês falaram e muito bem, é muito importante, a falta da água, o problema os fogos, mas estou a dizer coisas mais sociais. Nós estamos a dar cabo disso também. Estamos a dar cabo da qualidade de vida, porque a nossa sociedade é uma sociedade de consumo e sempre cada vez mais consumo, cada vez mais luz. Podemos depois discutir se vocês acham graça. E claro, esta graça não posso ter esta graça, como eu não tenho telemóvel, até pode parecer uma graça minha. Mas atenção, isto está mal e nós estamos a ter doenças sociais cada vez maior dos miúdos e temos um problema. Se eu tiver que identificar qual é o nosso pior problema, é a falta da empatia. Eu estou agora a pensar nos meus alunos. Os nossos alunos que foram demasiadamente, no fundo, embranhados nos sistemas por exemplo, telemóveis e sucedâneos, perderam empatia. Não me refiro à simpatia. Empatia, achar graça ao outro. Nós estamos a ter um problema que, se vocês voltam a dizer, tem nada a ver, não é genético, não é científico, nem sequer é cultura, agora é civilização. E não é bom. E nós, portanto, temos que dizer que mais social, reparem, isto é muito importante, o nosso problema é que mais social do que individual, é claro que ele depende de cada um de nós, mas temos um grande problema, e qual é o problema? Nós temos hoje em dia um problema de relacionar e comunicar. Se vocês repararem, as palavras são muito parecidas, solidário e solitário. O que nós estamos a ter nestas civilizações pouco empáticas é que elas estão praticamente a estimular o que é solitário e a perder solidário. Porquê é que eu estou a dizer isto? E eu tenho a certeza que o nosso Presidente acha bem este meu ponto. Nós temos um problema gravíssimo do esgotamento dos recursos. A biodiversidade, a água, a energia, é um problema gravíssimo. Mas nós temos outros dois problemas que a vossa geração tem que perceber. Nós estamos a dar cabo da política, nós estamos a esgotar a política com aquilo que ele tem chamado o perigo dos populismos e dos radicalismos, porque esgotamos, portanto, não é só esgotar a biodiversidade. Vocês todas e ouviram, e sim senhor, e vocês tiveram aqui especialistas que são fora, e sabem muito mais do que eu isso. Mas, pelo amor de Deus, nós temos um problema de esgotar também a política no sentido generoso. Nós estamos a arrebentar com a possibilidade das pessoas terem uma organização social politicamente com bem-estar. Esse é um problema. O segundo problema, que agora é para vocês, sem ofensa, é vocês esgotarem, estamos a esgotar a vossa atenção. Portanto, não é só dar cabo dos recursos, a biodiversidade, damos cabo da política, portanto, da sociedade política,
e do tempo de cada um de vocês para a atenção para os outros. E isto é um problema de esgotamento terrível em termos de doenças. E nós não sabemos o que é que vai acontecer aos nossos miúdos, que agora, por exemplo, estão a perder tempo demais com os seus telemóveis e sucedâneos. Eu não tenho tempo, mas queria muito que vocês percebessem que nós temos outro problema aqui, que eu no princípio comecei por dizer. Nós temos um problema em todo o mundo. No Japão é pior. No Japão agora, vocês sabem, no Japão eles não morrem. Mas agora no Japão aquilo é horrível. Porque agora, por exemplo, agora também já não tem namorado. De resto, praticamente não têm sexo. E agora tem até uma coisa engraçada no Japão, porque os pais têm vergonha. E então os filhos que namoram, quer rapazes, quer raparigas, contratam uma pessoa a fingir que vai visitar os pais para fazer de conta que tem um namorado ou uma namorada. Percebem? Atenção, nós estamos a acabar de tal maneira a relação que nós temos uma função social que é contratar pessoas. Atenção, que não é nada de porcaria nem nada. Não, apresenta ao pai e à mãe, olha, é o meu namorado ou é a minha namorada. Percebem? Atenção, o que é que eu vos estou a falar? A ciência tem a ver com a longevidade. Percebem? A longevidade é ciência, mas o envelhecimento é cultura e civilização. Como é que a gente vai resolver isto? E eu não sei como é que isto vai resolver. Estou a terminar. Agora reparem, os 3 Cs. Eu estava-vos a dizer, os nossos 3 Cs iniciais é ciência, cultura e civilização. Não se esqueçam que nós estamos a ter também o problema do envelhecimento e das doenças crónicas. Portanto, e vocês são novinhos, eu na vossa idade achava-me imortal. Mas depois percebi que não era bem assim. Mas, o que é que vai acontecer? Quais são os outros 3 Cs? Os outros 3 Cs é curar, controlar e cuidar. Mas atenção, o problema mais importante em Portugal para vocês é perceberem que cuidar não é só compaixão. Compaixão é um problema importantíssimo e tem que ser resolvido e tem que ser... É um problema interessantíssimo em Portugal, importantíssimo. Mas cuidar é muito mais do que compaixão. Cuidar é o care dos anglo-saxónicos. É tomar conta desde o início, desde a grávida e o recém-nascido. É o que nós chamamos a ética do care, a que nós chamamos ética do cuidar. Tem muito mais a ver com seguir as pessoas desde o início, percebem? A vossa geração só vai ser um velho capaz e útil se começarem desde já a cuidarem-se de si e dos outros. Faz sentido, percebem? Não é depois ter umas soluções no fim de compaixão. É importantíssimo e tem que se ter, mas muito mais importante é começar desde o início. E isto para mim é fundamental. E é isto que vem. Se repararem, isto é outubro de 25, reparem, a ética do que a Nature diz, é fundamental prestar atenção ao recém-nascido, por exemplo, em relação às bactérias que nós temos no intestino do recém-nascido. Porque as doenças que ele vai ter vão depender em parte dos micro-organismos que nós temos no intestino, a que nós chamamos o microbioma. Só que reparem, ele tem aqui, é um recém-nascido, eu até tenho aqui um ursinho. Está a fazer sentido, quer dizer, quando é que a gente começa a discutir os velhinhos, e a única solução que a gente tem para os velhinhos é se desde o princípio tivermos uma ética de cuidar. Isto, para mim, é civilização. Já não é cultura, porque é recente, é cultura. Não, é civilização, é fundamental. E depois, eu adoro o Papa Francisco, e ele diz sempre a mesma coisa, que saberes e computadores mais importantes, aqueles que são os que ajudam a cuidar da casa comum. É isto, a natureza e a humanidade. Só que, o que é que há além disto? O que há além disto é o respeito pelo outro. Isto não tem a ver com cultura nem com ciência, tem a ver com a civilização positiva, pelo respeito pelo outro.
Finalmente, sociedade, não se esqueçam, paz, saúde, bem-estar. Reparem, nós em Portugal temos a mania de falar em duas coisas, saúde, e infelizmente falamos sempre em doença, devíamos falar em saúde, e depois confundimos a pessoa ganhar bem e a pessoa ter felicidade. Cada vez mais nos países nórdicos, as pessoas, em vez de só discutir o que eles têm como salários, eles querem se medir é o bem-estar. E nós temos que evoluir nesse sentido. Temos que resolver o desafio do individualismo e do conformismo. Ninguém sabe, mas temos a certeza que é através do comportamento do homem e da sociedade. Há a educação, há a cultura e há a civilização. Se vocês estiverem a pensar no que eu estou aqui a perguntar, o que é que isto é? É civilização. É respeito pelo outro. Se vocês quiserem ter uma religião X, Y ou Z que ajude, é estupendo. Não sei se estão a ver. Tudo isso é muito mais civilizacional do que qualquer coisa de anterior. E muito obrigado. Agora, Sr. Presidente, posso fazer só umas perguntas? Eu já sei, vamos abrir já as perguntas, mas eu trouxe só duas perguntas que têm a ver com uma coisa que eu discuti com o nosso Presidente. Posso fazer as perguntas para ver se alguém se responder a isto? Vocês têm todos coisas? Tem. Mais um aqui, posso. Eu vou fazer perguntas, são muito curtas. Quem é que... Uma pessoa... você. Ora, pense. Primeira pergunta. Estão a ver um senhor. O que é que acham que é este senhor? Primeira pergunta logo. É uma coisa genética? Atenção, não podem dizer não. Tem que dizer assim, não é muito importante porque ela é muito assimétrica. Em princípio, se for uma coisa simétrica, vocês pensem numa coisa genética que veio desde o nascimento. Se vocês têm ali uma diferença tão grande do lado esquerdo, atenção que este senhor ele publicou isto numa revista do New England Journal of Medicine em 2012. Publicaram este senhor. A doença chama-se dermato é da pele, uma doença da pele. Helioses é do sol. Queria este nome, dermatohelioses. Chofer, muito boa. Ele está aqui a dizer uma resposta espantosa. É um senhor que há 28 anos foi condutor de caminhão durante 28 anos. E andou sempre com a carinha do lado esquerdo a apanhar sol. Epá, não acham isto um espanto? Publicado, atenção, dermatohelioses, New England Journal of Medicine. Agora, pergunta à inteligência. A que é que se deve a simetria das rugas do nosso Presidente? É porque toma banho no mar, em várias posições, ao sol. Percebem a diferença aqui? Este tipo só apanha sol de um lado. E agora? Esta é a resposta certa. Exposição solar equilibrada dos dois lados. E agora é esta. Aquele que estou ali sou eu em pequenino. E agora vocês vejam, eu tenho muito mais deste lado esquerdo do que do lado direito. Se vocês olharem para o meu trombil, ora vejam, eu tenho muito mais do lado esquerdo do que do lado direito. Muito mais. Mas não sou condutor de... E agora? Podia ser. Ele está a dizer uma coisa, se eu vivesse num sítio que tivesse à janela. Mas estão a perceber o que eu quero dizer? Estão a ver, isto é civilização. Nós estamos aqui a discutir, é civilização. Qual é aqui a resposta?
Porque é que eu tenho... É verdade que isto é muito mais deste lado do que deste. Vejam, vou-vos mostrar porquê. Olha, eu aqui, este sou eu, o sol está ali. Percebem? Percebem? Eu há anos que apanho o sol naquele sítio, apanho sempre na cabeça, por causa da careca, não a fico, mas dou cabo do lado esquerdo. Percebem? Agora, pergunta à inteligência. Isto aqui é uma araucária muito antiga. O que é que vocês estão a achar de estranho nesta araucária? Isto é um momento nacional. O que é que acham de estranho? Olhem para lá. Uma araucária. Não estão a ver que é assimétrico? Não estão a ver. Do lado esquerdo. Claro, estão a ver. Reparem nos lados esquerdos, que são maiores. Mas percebem, isto é civilização e é natureza. Percebem porque é que eu acho graça que vocês têm que sempre pensar. E a última pergunta é uma que eu já fiz com vocês há 2 anos, que era esta. Matéria, energia, o que é que falta aqui? Para se fazer um ser vivo. Matéria e energia, o que é que eu preciso aqui? Só com isto não faço. Senhor doutores, informação. ADN, ARN, proteínas. Certo? As proteínas, as plantas crescem. Certo? É verdade. E agora reparem, as lesões também. Cultura e civilização. A informação não é só genética, é informação sociocultural. E provoca lesões, como provoca saúde, como ajuda a fazer doenças, etc. E agora, será de fazer melhoria humânica através da manipulação genética? Esta é que é a minha pergunta de há 2 anos. Pelo amor de Deus, não queiram isso. Vou pegar toda a gente agora a este desgraçado este chinês que fez aquela coisa nas gêmeas, que está a ser uma tragédia. É assim, nós podemos fazer, se a pessoa tem uma doença genética monogénica, nós podemos fazer melhoria genética para corrigir um problema do Sr. Silva ou da filha do Sr. Silva. Mas nunca fazer isto para a espécie. É inaceitável. Não podemos fazer nada que seja em relação à espécie humana. Portanto, a resposta para aqui, nós sim senhor, temos escassez de espaços, água, solo, energia, ambiente, excesso de deserto, tudo bem. A melhoria humana está muito para além da genética. Não se resolve isto com melhoria, resolve-se como? Resolve assim, educação, cultura e exemplo. Voltamos de novo à cultura, à ciência, à cultura e à civilização.